Olá, eu sou a doutora Olicélia Poncioni, eu sou psiquiatra, há mais de 30 anos atuando aqui em Cuiabá, na rede pública e privada, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno afetivo bipolar. Essa é uma aula do Projeto Plenamente, que é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então vamos compreender um pouco esse universo do transtorno afetivo bipolar, né? Muitas pessoas pensam que o transtorno afetivo bipolar é só uma mudança de humor na hora. A pessoa tá alegre, na mesma hora ela fica triste, ou ela tá bem, daí a pouco ela fica irritada no mesmo momento. E não é bem isso. Existem vários sintomas e sinais que a gente precisa juntar todos eles, né, com a história de vida da pessoa para que a gente faça o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar. Então vamos compreender essa condição agora. É uma condição de saúde mental, é uma alteração na área do humor que é caracterizada por alterações extremas de humor, de energia e de capacidade de funcionamento diário. Mas essas alterações, elas duram um período, né? Ou 1 a 2 semanas no bipolar tipo 1, ou tipo 2 também, 2 semanas mais ou menos, onde a pessoa fica ali 1, 2 semanas depressiva, ou ela fica 1, 2 semanas no que a gente chama de hipomania ou mania, que é o outro polo do transtorno afetivo bipolar, associado a mais algumas outras condições que nós vamos estar falando aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos, sobre as formas de tratamento e o que você pode fazer para melhorar a sua condição se você suspeitar que você tem um transtorno afetivo bipolar, né? Então, o que é o transtorno afetivo bipolar propriamente dito? É uma condição de saúde mental que é caracterizada por alterações extremas de humor, com um determinado período, uma periodicidade, né? Onde há oscilações de humor, variação muito grande em episódios. Então, episódios de mania, hipomania, depressão e eutimia. Então, vamos pensar assim como se fosse um gráfico. A pessoa vai deprimindo, vai ficando triste, às vezes ela apresenta vários episódios de depressão ao longo da vida dela. E essa depressão, ela chega a ficar num estado grave, onde dura 2, 3 semanas, meses, enfim, e depois ela pode voltar num período de melhora, ficar ali uma fase bem. Aí, com o passar do tempo, ela desenvolve um pouco mais de energia, dificuldade de sono, privação do sono, que a gente chama, tem dificuldade de dormir, e ela não sente a falta desse sono no outro dia. Ela dorme e no outro dia, tipo, ela dorme 3, 4 horas por noite e acorda super bem, como se tivesse tido uma noite plena de sono de 6 a 8 horas. Às vezes as pessoas acordam, fazem muitas atividades durante a madrugada, limpa a casa, lava roupa, estuda, faz uma série de atividades ali na madrugada devido a esse aumento de energia. A gente chama isso de hipomania. É um estado, um episódio dentro dessa oscilação de humor, que dura semanas também, onde a pessoa também pode evoluir para um estado mais grave, que a gente chama de mania. Mania já é algo bem mais grave, onde a pessoa sai fora da realidade, ela apresenta alguns tipos de delírios, de alucinações, geralmente são delírios de grandeza, onde ela acha que ela fala com Deus ou que ela fala com a NASA, tem um chip, enfim, tem alguém perseguindo, ele tem comunicação com a NASA, ele fala com Jesus Cristo desceu do céu, ele pode comprar um helicóptero, ele pode salvar a humanidade, enfim, são delírios extremamente grandes. Às vezes a pessoa faz gastos excessivos nessa fase de mania, ela compra muito, né? Teve um paciente meu que comprou uma Ferrari, ele estava com dinheiro, comprou uma casa num condomínio fechado, e desnecessário, ele fez dívida, ele tinha crédito, então ele conseguiu ir e comprar tudo isso que ele achou que ele podia comprar. Depois, quando ele voltou para o período da normalidade, ele viu o estrago que ele fez na vida financeira dele. E dentro desse período de mania, muitas vezes precisa de internação hospitalar, porque a pessoa coloca em risco a vida dela, ela dirige de maneira perigosa, às vezes com muito, como é que se diz? Com muito
Compulsão por compras, compulsão por sexo, faz sexo de maneira perigosa, desprotegida, pode pegar doenças, dirige perigosamente, colocando a sua vida em risco, a vida de outras pessoas. Enfim, são oscilações muito grandes, totalmente diferente daquela pessoa que alguns meses atrás estava numa fase bem depressiva, bem triste, bem apática, isolada socialmente. E isso tudo causa um impacto muito grande, muito significativo na vida da pessoa e dos seus familiares, né? Porque ela vai ter gastos excessivos, a parte financeira vai ficar totalmente descontrolada, ou ela não consegue trabalhar, enfim, ela vai ter áreas da sua vida afetadas profundamente e a família também vai sofrer muito com isso, sem contar que há risco de morte em tudo isso aí. Vamos falar um pouquinho específico de cada fase dessa aí. Então, vocês entenderam que não é só a pessoa tá bem agora e daqui a pouquinho ela não tá bem, né? Ela tá mal, ela tá nervosa, ela tá irritada. Às vezes a gente tem a mania de chamar as pessoas, o hábito, a pessoa é bipolar. A gente nunca sabe quem é ela, como é que ela tá, qual é o humor dela nesse momento. E não é tão rápido assim como nós dissemos anteriormente. Então, eu vou descrever bem melhor os sintomas que caracterizam o que a gente chama de mania. Mania é aquela fase muito mais elevada do humor. É um humor extremamente exaltado, excesso de energia, níveis muito altos de energia, a autoestima da pessoa tá lá em cima, ela se acha extremamente poderosa, exageradamente. Muitas vezes a aparência dela tá extravagante, ela coloca coisas muito extravagantes, às vezes medalhas, condecora o peito, como se fosse uma pessoa que já foi, por muitas vezes, essa pessoa já foi considerada uma pessoa importante, ela tem uma fala muito acelerada, não consegue parar para ouvir as pessoas, o discurso é muito rápido, o pensamento é muito rápido, então a pessoa produz muito, ela fala muito e a gente tem dificuldade, inclusive, de comunicação com essa pessoa, porque tem dificuldade de interromper esses discursos. Então, a pessoa fala rapidamente, fala muita coisa ao mesmo tempo, produz muitas coisas, sem contar naquele comportamento impulsivo que a gente falou anteriormente. Então, ela literalmente sai fora da realidade. Ela vive uma realidade que não é verdadeira e que ela se coloca em risco. E ela coloca em risco outras pessoas também. Então, esses episódios de mania, eles podem demorar a aparecer. Como eu disse, muitas vezes a pessoa vem ali com episódios depressivos que são recorrentes na vida dele e um determinado dia o episódio de mania pode surgir. Normalmente, essa descompensação, esses episódios de hipomania e mania, acontece quando ocorrem mudanças na vida da pessoa, mudanças drásticas. Por exemplo, quando a pessoa entra na universidade, então ele deixa daquela vida de estudantil, secundário, e ele começa a fazer um curso de nível superior. A vida é muito diferente ali na faculdade. Quando ele forma, então a vida do profissional já é bem diferente da vida do estudante. Quando nasce um filho, ou num casamento, num noivado, ou em uma grande perda, na morte de alguma pessoa, a pessoa não consegue lidar, ela não tem resiliência para isso aí, não tem estrutura, e ela pode entrar nesse quadro que a gente chama de mania ou hipomania. E o que ela apresentou anteriormente, muitas vezes, foram episódios depressivos. Então, a pessoa que, ao longo da sua história, teve depressão, e um determinado dia, quando ocorre essas mudanças na vida da pessoa, ela pode desenvolver o que a gente chama de hipomania ou mania. Entre um episódio depressivo e um episódio de hipomania, ela pode apresentar uma fase que a gente chama de eutimia, que é o humor normal. Ela nem está depressiva, nem está com excesso de energia, né? Isso também acontece e tem que acontecer para que seja o transtorno afetivo bipolar. Durante a fase depressiva, são os mesmos sintomas da depressão. Então tem uma tristeza profunda, uma fadiga extrema, dificuldade de concentração, alteração de sono, a pessoa às vezes tem dificuldade de iniciar o sono também, ou ela apresenta hipersonia, alteração de apetite,
na fase depressiva. Humor também muito irritável, uma impaciência, às vezes na depressão, uma intolerância, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, pensamentos de inutilidade. E nessa fase depressiva, muitas vezes há um risco de suicídio. A pessoa pode entrar numa depressão mais intensa e o pensamento pode caminhar para o suicídio. Assim como na fase da mania ou hipomania, a pessoa pode morrer porque ela coloca a sua vida em risco com comportamentos impulsivos de alto risco, por exemplo, dirigir perigosamente, né? A classificação. O transtorno afetivo bipolar ele pode ser classificado em dois tipos: o transtorno afetivo bipolar tipo 1, principalmente, e o transtorno afetivo bipolar tipo 2. O tipo 1 é aquele que há episódios bem mais duradouros e bem mais prolongados de mania. Então a pessoa às vezes abre o quadro já com o episódio de hipomania ou mania, tá? Então esse é considerado um transtorno afetivo bipolar tipo 1. Já o tipo 2, a pessoa tem episódios mais frequentes ou ela abre o quadro com transtornos depressivos, né? Então há uma diferença. O tratamento muda para o tipo 1 e o tipo 2 é diferente. Dentre esses dois tipos, tipo 1 e tipo 2, existe o transtorno misto, que às vezes é aquela pessoa que vem com transtornos depressivos, né, com sintomas depressivos, e junto com essa depressão ela apresenta algumas alterações de um humor mais ácido, de uma irritabilidade maior, ela oscila um pouco ali, ela é impaciente, ela tem um pensamento um pouco mais acelerado às vezes. Então, esses mistos são mais difíceis para a gente, de repente, fazer o diagnóstico, e às vezes até mais difícil de tratamento também, né? O transtorno afetivo bipolar tipo 2, ele cursa com quadro de depressão maior, então os episódios depressivos são bem mais significativos, né? Já no tipo 1, os episódios de hipomania e mania são bem mais significativos. Nesse tipo 2 pode ocorrer episódios de hipomania também, um período curto ali, a pessoa passa por uma fase e por outra. É necessário uma atenção médica também, mais especializada para esse paciente, porque esses quadros de hipomania precisam ser tratados, né? Precisam ser controlados para que a pessoa não tenha grandes prejuízos na vida dela e não coloque mais em risco. E tem também o que a gente chama de ciclotimia. O que é a ciclotimia? Quando a pessoa fica oscilando entre um e outro, um determinado tempo, a pessoa tem um humor mais elevado, mais intenso, ele está numa fase hipomaníaca, aí ele pode ir para uma depressão leve, ficar por ali algumas semanas num episódio mais apático, mais depressivo, sem energia, e ele pode também voltar para a hipomania, mas sempre assim, um pouco prolongado. Esses sintomas têm que ficar oscilando levemente entre um e outro por um período de aproximadamente 2 anos. Por isso que é importante buscar a ajuda de uma pessoa especializada para fazer o diagnóstico. Não é tão simples assim e achar que é só porque a pessoa muda bruscamente de humor ele é bipolar, né? É preciso que o diagnóstico seja feito e que a gente corrija com o tratamento adequado. Normalmente, pessoas que são portadoras do transtorno afetivo bipolar, quando eles tomam antidepressivos na fase depressiva, eles pioram, né? Ficam mais irritados, o humor piora. Às vezes ele fala, olha, passa por várias classes terapêuticas de antidepressivo e não tem melhora com os antidepressivos. Pelo contrário, muitas vezes ele piora. Às vezes, enquanto o remédio está numa dose, uma subdose que a gente chama, que não é a dose terapêutica, a pessoa ainda está bem. Mas quando ele entra numa dose terapêutica, os sintomas pioram, os sintomas de agitação, insônia, irritabilidade, e a gente está tratando um transtorno depressivo com um antidepressivo. Então esse é um dos fatores que faz a gente desconfiar que o paciente não é só um paciente depressivo. Então, todas as vezes que o psiquiatra atende um paciente depressivo, ele tem que pensar, é uma depressão unipolar ou uma depressão bipolar? Às vezes, só de iniciar o tratamento, o paciente pode fazer o que a gente chama de virada maníaca. Então, quando a gente chega na dose terapêutica do antidepressivo, ele melhora muito. O antidepressivo ele tem um tempo para fazer o efeito, em torno de 3, 6, 12 semanas. Se o paciente chega para mim com 1, 2, 3 semanas de uso do antidepressivo e fala, nossa, doutor, o melhor remédio do mundo, eu melhorei muito, eu estou excelente,
a gente já tem que ligar um alerta no nosso cérebro que talvez aquilo ali não seja só um transtorno depressivo. O paciente pode ser um bipolar e está caminhando para uma fase de hipomania e mania. Por quê? Porque a gente sabe que o remédio não tem um efeito tão rápido. Se ele melhorou tão rapidamente, algo está errado ali naquele tratamento, né? O transtorno misto é muito importante, é muito difícil de tratar e a gente tem as duas coisas misturadas. Muitas vezes a gente tem um excesso de energia do paciente, uma inquietação, uma agitação, parece que a pessoa está ansiosa, ela está agitada, ela está inquieta, misturado com um sentimento de tristeza, de desesperança, né? E isso aí é uma coisa desafiadora na psiquiatria, porque se a gente entra com antidepressivo, o paciente piora esse quadro de energia. Então a gente tem que saber o que fazer naquele momento para poder tirar e tratar o paciente no transtorno misto, tá? Então isso é importante, o tratamento é extremamente importante. O transtorno misto também pode levar a pessoa a ter riscos aumentados por conta dos comportamentos impulsivos e compulsivos que tem ali naquelas fases que ele oscila entre um e outro, né? Mas falando de paciente com transtorno afetivo bipolar, é muito importante a gente lembrar que existem comorbidades. O que são comorbidades? São doenças associadas ao bipolar. Normalmente, pessoas com transtorno afetivo bipolar, elas desenvolvem dependência química de substâncias psicoativas. Elas são usuárias de algum tipo de droga, de álcool, então caminha muito junto ali o abuso de substância com transtorno afetivo bipolar. Normalmente, isso não é uma regra, mas sempre que a pessoa é um dependente químico, a gente tem que investigar alguma coisa na área do humor ali. Pode ser que essa pessoa tenha uma alteração de humor que está fazendo ela de forma compulsiva ou impulsiva a utilizar esses tipos de substância, né? Transtornos de personalidade, por exemplo, é algo que pode ser comórbido com transtorno afetivo bipolar, mas também pode ser um diagnóstico diferencial. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline. O borderline ele é um paciente que ele apresenta características de comportamentos impulsivos também. Por isso ele é muito confundido com o bipolar. Uma das grandes diferenças é que às vezes o borderline ele não tem essa ciclagem de períodos de depressão com períodos de hipomania. Ele é uma pessoa impulsiva o tempo todo, mas ele pode ser um paciente comórbido com transtorno afetivo bipolar, ou seja, pode ter as duas doenças juntas, né? Problemas de doenças físicas, por exemplo, alteração de tireoide, pode levar também a a gente chama de crise tireotóxica, que vai parecer um quadro ali de mania, de hipomania, a pessoa vai ter delírios, vai ter agitação, é uma síndrome que a gente chama de hipercinética, né? Vai estar tudo aumentado, coração acelerado, enfim, a pessoa vai apresentar sintomas que são compatíveis ou às vezes até de diagnóstico diferencial com transtorno afetivo bipolar, mas também pode ser comórbido. Doenças cardíacas, diabetes, alteração de sono. E uma coisa muito comum que a gente vê, que tem muita comorbidade, associação com transtorno afetivo bipolar, são transtornos de ansiedade. Às vezes o paciente ele tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e ele tem uma ansiedade generalizada muito grande que a gente tem que entrar com tratamento, às vezes entrando até síndrome do pânico, né? Então é importante diferenciar. Ou ele é um ansioso e por essa inquietação, essa agitação, ele pode ter lido em algum lugar que o bipolar ele é uma pessoa inquieta, agitada, impulsiva, pensamento acelerado, ele vem pra gente falando que ele é bipolar. Então são diferentes os critérios para a gente fazer esses diagnósticos, né? É muito importante fazer o diagnóstico diferencial entre uma depressão unipolar e uma depressão bipolar, um transtorno de ansiedade generalizada com um transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline com transtorno afetivo bipolar. São doenças diferentes, tá? Com tratamentos e abordagens completamente diferentes uma das outras. Outra condição também que pode aparecer e que às vezes a gente confunde são condições médicas de reação de medicamentos, disfunções de glândulas, por exemplo, alterações hormonais, às vezes na fase de menopausa, de gravidez, enfim, condições neurológicas. Então a gente tem alguns pacientes
que sofrem traumatismo crânioencefálico ou um acidente vascular encefálico na área do humor. E ele vai desenvolver alterações de humor. Isso aí é muito confundido com o transtorno afetivo bipolar, mas não é. Ele desenvolve características de alteração de humor em função de uma doença orgânica. Muitas vezes um tumor cerebral, um acidente vascular encefálico, né, um traumatismo crânioencefálico, como nós dissemos anteriormente, alterações endócrinas, alterações hormonais e respostas a alguns medicamentos e uso de substâncias também, muitas vezes, né? Dados epidemiológicos. Vamos falar um pouquinho do quanto isso aí afeta a nossa sociedade, né? A população. Acredita-se que os estudos mostram pra gente que em torno de 1 a 2% é a prevalência mundial. Então, 1 a 2% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. 4 a 5% tem episódios de humor, ou seja, alterações de humor ao longo da vida. Muitas vezes não fechou, mas são casos subclínicos, que às vezes tem alterações de tireoide, outras alterações orgânicas, que fica ali meio que sem o diagnóstico, e isso é uma população muito grande, entre 4 a 5% da população mundial. A idade de início. Normalmente, os pacientes com transtorno afetivo bipolar, o quadro se inicia no adulto jovem, entre 15 e 30 anos de idade. Normalmente. Por quê? Porque é nessa fase que a gente tem aquelas mudanças da vida que a gente falou anteriormente, né? É onde a gente tem que definir uma profissão, tem que entrar na faculdade, muitas vezes casa, tem filhos, enfim. Essa fase entre 15 e 30 anos, a gente tem mudanças bruscas na nossa vida, na nossa rotina, e a pessoa que tem alteração, desequilíbrio nessa área do humor, ele não consegue lidar muito bem com isso. Mas isto não significa que pessoas fora dessa faixa etária também possam vir a desenvolver um quadro de mania ou hipomania e fechar um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. É mais raro? É mais difícil a gente ter esse diagnóstico no idoso, por exemplo. Mas ocorre, às vezes o paciente chega pra gente com 60, 70 anos e nunca teve um quadro de alteração de mania ou hipomania. Nesses casos a gente investiga um pouco melhor, tem que afastar aquelas causas orgânicas que a gente falou. A criança também pode acontecer, mas na criança a gente tem crianças com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, mas não é tão comum. Então a faixa mais comum de diagnóstico é entre os 15 e 30 anos de idade, né? O curso clínico da doença, como é que ela evolui? Então, às vezes, na vida jovem, na juventude, parece que é normal, entre 15 e 30 anos, é uma pessoa um pouco mais agitada, afoita, às vezes ele não entra num quadro tão específico de mania, parece ser algo da fase, da adolescência, da vida adulta, porque está mudando de vida, está mudando de emprego. Então, ali nos primórdios, parece mais ter quadros de depressão e hipomania. Nem sempre tem um quadro muito grave de mania que necessita de internação, né? A evolução normalmente é crônica, tá? A partir do momento que se fez o diagnóstico, transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica, não tem cura, porque são alterações neuroquímicas cerebrais na área do humor. Existem medicamentos que controlam, existem estabilizadores do humor que controlam esse humor da pessoa, para que ela não entre nem em fase de mania, hipomania e nem na fase depressiva. Mas não tem cura. Quem é bipolar com o diagnóstico fechado de bipolar, o médico já falou que ele tem um transtorno afetivo bipolar, ele tem que tomar remédio o resto da vida, tá? Como paciente com diabetes, com hipertensão, quando ele não tomar a medicação, ele vai desenvolver ou o quadro da depressão ou o quadro da hipomania e pode levar a sérios prejuízos na vida dele. Mesmo que ele tenha os períodos de eutimia, que são os períodos onde os sintomas são mínimos ou quase inexistentes. O que acontece? Normalmente nessas fases de eutimia, os pacientes param o tratamento, né? E aí, ou ele vai para uma fase de depressão, ou ele vai para uma fase de hipomania e mania. Então, é muito importante saber que no curso dessa doença não existe cura, existe controle. E por mais que a pessoa esteja bem, ela tem que manter o tratamento e manter um acompanhamento com o psiquiatra para que ela continue bem e continue levando sua vida normalmente. Uma coisa muito importante de se falar é que normalmente os pacientes com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, eles são extremamente inteligentes.
Eles têm um pensamento muito rápido, muito acelerado, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e vale dizer que os grandes gênios da nossa história, da literatura, da música, da pintura, teve diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Os que a gente tem hoje aí também, que são os artistas, os músicos, muitos deles teve diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Vamos falar um pouquinho agora das diferenças de gênero, né? Quem é mais acometido e o que ocorre mais em cada um dos sexos, né? Normalmente, nos homens, o que mais acontece são os episódios de mania e hipomania, geralmente. Há um maior risco de episódios mistos nos homens. Então, muitas vezes eles são mais poderosos, eles se acham mais poderosos. Enquanto que nas mulheres, os episódios depressivos são mais comuns. As mulheres têm um risco maior do transtorno afetivo bipolar tipo 2, enquanto os homens, transtorno afetivo bipolar tipo 1. E as mulheres também, elas cursam muito com ciclotimia, que é aqueles sintomas leves de depressão, de hipomania, enquanto os homens, quando eles são bipolares, eles apresentam transtornos de humor mais severos. Eles vão muito para o quadro da mania, né? E aí eles saem totalmente do juízo crítico deles, né? Então sai totalmente fora da realidade. Os fatores de risco, então, pode ser genético. Por que a gente sabe que o genético é um dos fatores de risco mais importantes? Então, geralmente, quando a gente atende um paciente, é muito importante saber a história familiar dele. A população em geral normalmente tem, a gente fecha diagnóstico, em primos aumenta um pouquinho mais, tios, tias que são parentes que vão ficando mais próximos, irmãos, então quando tem irmãos, pai e mãe que tem o diagnóstico também já aumenta, gêmeos dizigóticos vai para quase 30%, já em gêmeos monozigóticos é altíssimo. Foi feito um estudo entre gêmeos, onde foram criados separados, em ambientes separados, famílias separadas, adotados por pessoas separadas, e observou-se que ambos apresentavam o transtorno afetivo bipolar. Então, a parte genética é extremamente influente no transtorno afetivo bipolar. A hereditariedade. Então, há uma taxa de 60% a 80% de hereditariedade. Então, se alguém na família tem, há uma prevalência de 60% a 80% que alguém nas próximas gerações venham a desenvolver o transtorno. Já em gêmeos, essa concordância de gêmeos ela é maior ainda, ela é em torno de 70% a 90%, 80% a 90% também, principalmente nos monozigóticos, que são os idênticos, né? O componente genético é muito mais evidente, tá? Fatores que podem desencadear crises no bipolar. Então, às vezes a pessoa tá bem, tá equilibrada, tá tomando o seu remédio, mas existem fatores que podem descompensar. Um deles foram aqueles que a gente falou, que são as mudanças na vida, na rotina e na característica da pessoa. Mudança de profissão, mudança de ambiente, de trabalho, e muitas vezes esses pacientes bipolares, eles têm vários casamentos, vários relacionamentos, porque tem dificuldade de se relacionar. Então, algumas vezes são pessoas que casaram diversas vezes, não se adaptaram aos parceiros, então eles têm uma história mais ou menos parecida. Mas existem fatores que desencadeiam. Estresse, por exemplo, ambiente estressante, estresse psicossocial, estresse traumático, quando acontece algo em que a pessoa sofre um trauma grande. Pode ser desencadeado por uso de substâncias psicoativas, alguns tipos de drogas ilícitas podem propiciar ou desencadear alguns sintomas no paciente com transtorno afetivo bipolar. Alterações de sono, então quando o paciente não dorme, ele tem alteração de ciclo circadiano, ele pode desenvolver também alterações no humor, vai ficando mais irritado, mais nervoso, e quanto mais ele fica irritado e nervoso, mas ele vai tendo privação do sono e é um ciclo vicioso. Perdas significativas, lutos, né, são gatilhos muito grandes também para que desenvolvam os sintomas do transtorno afetivo bipolar. Então, lembrem bem, existe uma evolução natural da doença, né, onde a gente precisa ficar de olho em alguns sintomas, e todo paciente com depressão, a gente tem que investigar a história familiar dele, a história de algum episódio onde ele foi muito feliz, muito eufórico, algum comportamento compulsivo, impulsivo, dificuldade de relacionamento, vários casamentos, um filho de cada relacionamento, enfim, são vários
os sinais que as pessoas podem dar de que elas estão sofrendo do transtorno afetivo bipolar e não estão diagnosticados, né? Quais são os riscos de não diagnosticar e não tratar esse paciente? Já falamos, risco de morte, risco para terceiro, a pessoa sai fora de si, ela pode ficar agressiva, o comportamento altera, mas a taxa de suicídio entre os pacientes com transtorno afetivo bipolar, ela é de 15 a 20%. Então pode ocorrer uma mortalidade maior nos pacientes com transtorno afetivo bipolar. 60% tem problemas ocupacionais, eles enfrentam dificuldades no trabalho. Então, quando a gente não trata, há estudos mostrando pra gente que 60% dos pacientes bipolares, eles têm dificuldade de relacionamento. Muitas vezes tem muita troca de emprego, perda de emprego, dificuldade de estar relacionando com pessoas, alteração de humor ali, às vezes extremamente irritado, nervoso, enfim. 50% tem problemas de relacionamento, que a gente acabou de falar agora. Relacionamento que a gente está falando aqui, muitas vezes são os relacionamentos familiares, conflitos familiares, dificuldade de se relacionar com os pais, com os irmãos, dificuldades de casamento. Então, são grandes as perdas que as pessoas têm na área de relacionamento, suicídio, trabalho. O bipolar, ele sofre muito nesse sentido. Por isso que o tratamento se faz tão importante. E como é que a gente faz o tratamento? A partir do momento em que eu fiz o diagnóstico de um paciente com transtorno afetivo bipolar, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar esse paciente. E quem é que vai estar nessa equipe multidisciplinar? Um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa da área da atividade física, da educação física, para poder ajudar, orientar em alguma atividade física, alguém da área da nutrição. Por quê? Porque tudo isso aí, essa equipe multidisciplinar, vai atuar em diferentes áreas para poder melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, com o objetivo de melhorar essa qualidade de vida, a gente precisa fazer essa abordagem bem integrativa e bem ampla do paciente com transtorno afetivo bipolar. A gente sabe que a depressão, por exemplo, ela é uma doença inflamatória. Então, quando a gente tem essas alterações de neurotransmissores cerebrais, a gente sabe que existem vários cofatores ali que precisam estar em equilíbrio para que a pessoa desenvolva esses neurotransmissores. Por exemplo, a gente precisa do metilfolato para formar serotonina, da vitamina B12, e se a pessoa tem alterações de permeabilidade intestinal, tem doença inflamatória, essa pessoa às vezes não tem esses nutrientes absorvidos de forma adequada. Se ela tem uma dieta muito pró-inflamatória, ela pode também desenvolver essas alterações neuroquímicas cerebrais e desencadear crises, né? Por isso é tão importante. A psicoterapia é muito importante para que a gente também possa tratar os traumas da infância, né? Então, cada profissional tem a sua importância no tratamento. O psiquiatra, por exemplo, para que serve o psiquiatra? Para fazer o diagnóstico. Diagnóstico é de exclusividade médica, só médico pode fazer diagnóstico. Então, um médico faz o diagnóstico, ou ele suspeita, ele encaminha para o psiquiatra para que o psiquiatra feche esse diagnóstico, porque não é um diagnóstico tão fácil de se fazer. Prescrever os medicamentos de acordo com a indicação, com a fase, com aquilo que o paciente está apresentando no momento. Existem medicamentos que são contraindicados, por exemplo. Por exemplo, o antidepressivo ele tem que ser usado, se ele for usado por um bipolar, tem que ser com muita cautela. E monitorar isso aí, passar o medicamento e acompanhar, porque os medicamentos também têm efeitos colaterais. A grande maioria dos medicamentos que tratam o transtorno afetivo bipolar, eles podem causar o que a gente chama de síndrome metabólica, pode dar ganho de peso, aumento da circunferência abdominal, aumento do colesterol, triglicerídeo, piora o diabetes, então a pessoa vai ter o que a gente chama de resistência periférica à insulina, piora a glicose, pode desencadear diabetes, enfim. O médico precisa estar monitorando tudo isso aí para que o paciente não sofra e piore, aumente o risco cardiovascular para esse paciente. Então, além da prescrição ter que ser adequada, o psiquiatra ou o médico que acompanha tem que ter um conhecimento clínico para poder estar ali cuidando da saúde como um todo do paciente. Existem medicamentos para tratar o transtorno afetivo bipolar que não dão ganho de peso. Então, cada paciente tem um perfil para um tipo de tratamento.
O psicólogo, o que que o psicólogo faz? Tem gente que chega pra gente e fala, doutora, mas eu não quero psicólogo, eu não quero ficar falando da minha vida para as pessoas. O psicólogo, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai tratar essas alterações de comportamento, vai alertar sobre recaídas, quando estiver mudando o comportamento, padrão de sono, para que a pessoa aprenda a reconhecer e ela mesma, às vezes, resolver algumas alterações que ocorrem ali nas situações de enfrentamento, do dia a dia, problemas com familiares, como eu vou resolver o problema para que ele não me desencadeie uma crise. O psicólogo também ele pode ajudar muito na adesão ao tratamento, orientando o paciente sobre a necessidade, a regularidade do uso da medicação, o não abandono do tratamento e o suporte familiar. O psicólogo também faz a terapia familiar, ajuda a família a entender como lidar e como conviver com essa pessoa de uma forma mais amena, para que todo mundo saia ganhando nessa relação. A nutrição. A nutrição tem um papel importante, como nós falamos, existem vários nutrientes que precisam na formação dos neurotransmissores, então uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação menos inflamatória, né? A gente chama de anti-inflamatória, alimentos que ajudam a regular o sono, que não vão causar insônia, um suplemento adequado de alguns nutrientes que a pessoa necessita e os alimentos que ela pode evitar, que pode desencadear essas crises. Atividade física, quais são os benefícios? A gente sabe que quando a gente pratica uma atividade física, ela ajuda a liberar neurotransmissores, substâncias boas no nosso cérebro. Dopamina, a serotonina, que são substâncias boas do prazer, do bom humor, do bem-estar, noradrenalina. Então a gente tem que ter as atividades físicas, por exemplo, orientadas, de preferência no período da manhã, para que não interfira no sono do paciente, já que o paciente bipolar, muitas vezes ele tem dificuldade de iniciar o sono. E é muito importante também a gente lembrar da terapia ocupacional. É importante que o paciente faça atividades fora da sua rotina, para que ele não desencadeie aquele estresse do trabalho. Então, atividades de reintegração profissional, atividades de hobby, que ele sai fora da rotina totalmente e que dê um pouco mais de autonomia e independência na vida dele, né? Então, todas essas terapias são complementares, elas se ajudam entre si. Aí a pessoa pode usar outras, meditação, mindfulness, acupuntura, aromaterapia, existem N terapias que podem estar ajudando aí nesse processo, mas sempre lembrando que é muito importante o tratamento farmacológico. A medicação é extremamente importante, é o estabilizador de humor, é o antipsicótico que vai cuidar ali do problema do paciente e dos sintomas. Medicamentos para regularizar o sono, claro que não se deve usar o Zolpidem ou clonazepam, benzodiazepínicos para que a pessoa durma. Se ele está com privação de sono, significa que ele está com humor desregulado, com essa alteração de humor, com risco de desenvolver ou a hipomania ou a depressão. Então, é importante regular sono. Antidepressivos tem que ser usado com bastante cuidado. E para fazer esse diagnóstico é muito importante que seja feito por um profissional, porque tem que ser uma anamnese completa, tem que falar sobre a história de vida da pessoa, história social, história familiar e tem que ter um exame do estado mental completo. Por isso que tem que ser uma pessoa especializada e capacitada para fazer o diagnóstico. Sinais de alerta para que você possa buscar ajuda, então. Como é que eu sei que eu estou piorando? Quando a pessoa começa a ter alterações drásticas do humor, oscilações, onde ela passa por períodos de depressão, períodos de um pouco mais de excesso de energia, alteração de sono. É muito importante o paciente, mesmo em tratamento, o paciente bipolar, ele saber que se o sono dele começa a alterar, ele começa a ter privação de sono, ele precisa buscar o psiquiatra dele para regularizar isso aí, porque privação de sono vai levar o paciente a entrar em alguma crise, seja ela de hipomania, mania ou depressão. Comportamentos impulsivos, né, para regularizar, para não deixar com que a pessoa entre para esses comportamentos impulsivos. Se ela começar a ter compras, ter gastos, é importante buscar ajuda, é um sinal de alerta. Sai, vai para o shopping, quer comprar um monte de coisa, né, estoura cartão de crédito, faz empréstimo. E isolamento social, por exemplo, nos quadros depressivos. Às vezes, ao invés da pessoa sair, fazer compra, ela se isola completamente. Então, tem algumas mensagens que são muito importantes para a gente deixar aqui para vocês, que são mensagens chave desse transtorno, né?
O que é importante? Um diagnóstico preciso, um diagnóstico assertivo para que o seu tratamento seja adequado e eficaz. Abordagem multidisciplinar. É muito importante que você tenha uma equipe te acompanhando, que combine as diferentes formas de tratamento e que discuta entre si cada caso, porque cada paciente é diferente um do outro e às vezes precisam de terapêuticas diferenciadas. Que o tratamento seja contínuo. Então, isso é muito importante, não abandonar o tratamento e não parar o tratamento, para que você tenha a estabilidade e possa levar a sua vida adiante sem prejuízo, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, uma convivência melhor com as pessoas e o uso de medicamentos e suporte adequado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas aqui. O meu Instagram está aqui também, pode entrar no Plenamente. A gente tem o maior prazer em responder. Muito obrigada e até a próxima aula.